Boa tarde, amigos do meu canal, Emi Silva. Vamos lá, gente, para mais uma aulinha de matemática aqui. E hoje a gente vai falar de derivada, mas pela definição. Eu acho mais complicado de resolver, de calcular derivada, porque a gente aprende mais lá para frente outros métodos de calcular derivada, mas a definição é importante conhecer da onde surgiu, como surgiu a derivada, né? O que é uma derivada? Não é só pegar uma função e usar os métodos usados lá na frente para fazer a derivação. A derivada, no caso, né? Então vamos lá. Derivada, aula 1. Definição. Derivada de uma função f em relação à variável x, tá? Então vai dar uma função, né? Então a derivada vai ser em relação à variável x, tá bom? É a taxa de variação de f à medida que x varia. A derivada no ponto x de 1 é igual a x0. Então, eu vou subir aqui. Tá? É dada essa notação aqui, que a gente vai ver depois, como surgiu ela. Tá? Então, essa aqui é filhinha de x0, quer dizer, a derivada tá, em x0, limite, quando a variação de x, tá? Aqui a gente vai botar um x0 depois, tende a zero, de f de x0 mais a variação de x menos f de x0, dividido pela variação de x. Ficou meio complicado assim, mas vamos lá, né? Vamos lá. Graficamente, a derivada é um ponto, em um ponto é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico ao mesmo ponto. Eu vou explicar tudo isso no gráfico. Tá? Separei aqui um gráficozinho, uma curva, deixa eu chegar aqui para cá. Então, separei aqui um gráfico, tá? Uma f de x qualquer, uma curvazinha, não é uma reta, você percebe que ela, né? Então, gente, o que eu fiz? Vamos lá. Peguei aqui um x0 qualquer, um par ordenado x0 e f de x0, chamei esse meu ponto de A, tá bom? x0 e y f de x0 ponto A. Esse pedaço aqui, tá? Desculpe o sal da imagem, esse pedacinho daqui até aqui é quanto x0 variou daqui até aqui. Vamos supor, tá? Que aqui seja 5, não estou dizendo que esse valor aqui vale 5, que aqui vale 2, tá? 5 menos 2, 3. Então, esse pedacinho aqui é o x0, que é o 2, mais a variação dele, que é o 3. Então, como eu disse que aqui é 5, não, é só um exemplo, tá? Então, esse pedaço é x0 mais a variação de x0. Então, logo, vou lá em cima, eu vou ter o f de x0 mais a variação de x0. Chamei esse pontinho aqui de B. Tracei uma reta, está aqui em vermelho, ó, tá? A função de x. Então, gente, olha só. O que acontece? Tá. Eu vou passar aqui e vou mostrar o que eu fiz aqui embaixo, para vocês entenderem melhor, bem passo a passo. Então, aqui eu fiz um segmentozinho aqui, formei um triângulo retângulo, tá? Então, essa reta aqui, para a gente achar o coeficiente angular dessa reta, a gente divide a variação de y0 dividido pela variação, é a razão entre a variação de y0 sobre a variação de x0, ou seja, esse pedacinho daqui quanto variou, esse pedacinho daqui quanto variou. É um exemplo que eu te dei, né? 5 menos 2, 3. Aqui seria 3 e aqui seria um valor qualquer, tá? Então, para eu achar esse ângulozinho aqui, o cateto oposto é a tangente, tá? Desse ângulo, vamos chamar ele de alfa, né? Tangente é cateto oposto, que é a variação desse pedaço do meu y sobre a variação do meu x, tá? Mas olha só, mas não é isso que eu quero, tá? Vamos lá, eu quero a variação dessa minha curva aqui, da minha f de x, né, nesse ponto aqui, ó, tá bom? Então, vamos lá para uma ilustração bem legal. Vamos ver se abre aqui. Vamos lá. Abrir, deu uma travada aqui, mas
também, brincadeira. Ah, abriu, vamos lá. Desculpa aí, tá? Então, gente, aqui é um sitezinho, uma paginazinha que eu peguei. Tá travando aqui. Vamos lá, esse mouse horrível. Eu só quero mostrar para vocês aqui. Aqui, tá? Então, gente, vamos supor que seja aquela minha curva lá, esse meu ponto B, esse meu ponto A. Então, eu quero saber o comportamento dessa minha curva quando esse meu B se aproxima do A, tá? E mesma coisa aqui embaixo. Então, essa variaçãozinha aqui, ó, ela se aproxima do x0. Qual o meu comportamento? Então, olha só, o que acontece com o meu gráfico quando esse vai se aproximando? Olha só que legal, gente. É isso que eu quero. Essa reta aqui fica tangente à curva. Então, para eu calcular o coeficiente angular nesse ponto, eu tenho esse chamado de derivada. Então, como essa variação tende a x0, um valorzinho tão pequenininho, tão próximo do zero, e esse meu b tende a A, eu tenho que calcular limite, tá? Então, por isso, a gente vai voltar lá, por isso que é chamado de derivada e a gente usa limite na definição, tá? A gente vai usar limite, olha só, esse meu ponto B veio para cá, ó. Então, eu quero calcular usando, então, essa é uma minha variação, ele fica tão próximo do x0, ele tende a x0, e esse meu B tende a A. Então, para eu calcular o coeficiente angular dessa reta aqui tangente nesse ponto, eu tenho que usar essa notação aqui, ó, tá? Essa notação. F' de x0 é igual a limite. Quando a variação se aproxima de zero, ele fica um número tão pequenininho, tá? Que você vai tendendo a zero. Então, eu vou usar x0, essa é a variação do meu y, né? Que é os f de x0 mais a variação de x menos x0. F de x0 dividido pela variação de x, tá bom? A gente vai ver aqui, ó. Vou ver melhor aqui devagarzinho, então, seguindo passo a passo para vocês entenderem. Tá? Aqui, vamos lá. Então, para eu achar, quando ela encostou aqui, para eu achar esse coeficiente angular dessa reta tangente, eu vou ter que dividir esse pedaço daqui por esse pedaço daqui. Só que, se eu subtrair esse daqui desse, esse x0 vai sumir, só vai ficar a variação de x. Então é isso, gente. Então, para eu achar o coeficiente angular dessa reta tangente, eu vou usar essa notação aqui, tá? A gente vai voltar lá para o limite. Fica um cálculo grande, mas é a maneira de fazer usando a definição. Vamos fazer um exercíciozinho aqui usando essa definição, tá? Vamos lá, vamos descer. Então, gente, calcule usando a definição a derivada de f de x igual a x ao quadrado. X ao quadrado, vocês sabem que é uma parábola, né? É voltada para cima, parábola voltada para cima. Ele quer saber a derivada, ou seja, tem uma reta tangente que passa, ele quer saber num ponto x0 ali, qualquer, a derivada dessa função f de x ao quadrado. Então, a gente vai usar a definição, ó. F' de x0 é igual a limite de f de x0 mais a variação de x0 menos f de x0 dividido pela variação de x0. A variação de x0, quando ele tende a zero, ele fica um número tão pequenininho. Então, vamos substituir, gente. Ó. F de x0 mais a variação, eu vou colocar no lugar de x. Ó. Olha o que eu fiz. Menos esse x0, eu vou colocar no lugar do x, tá bom? Ficou isso aqui, né? Agora, isso aqui é produtos notáveis, tá? É a soma, quadrado da soma, tá? Então, vai ser o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse aqui a gente repete, tá?
Não olhe para esse corte agora não. Vou voltar de novo. X ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Só estou desenvolvendo esse quadrado aqui, tá? Então, isso fica nessa maneira aqui. O desenvolvimento desse aqui ó, ao quadrado, tá? Lá em produtos notáveis, 7º ano, tá bom? Então, fica x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Repetimos esse. Então, nós podemos reparar que aqui temos, ó, podemos cortar, ó, tem mais x ao quadrado que tem menos x ao quadrado. Sobrou? Só isso aqui. Vamos fazer o seguinte, aqui aparece ΔX e aqui aparece ΔX. Vamos colocar uma evidência. Então, o que sobrou? Tendo parente, 2x0 mais a variação de x0. Podemos cortar em cima e embaixo. E agora a gente pode substituir. Porque, gente, a gente não poderia substituir aqui. Vamos pensar nesse desenvolvimento. A gente poderia botar no lugar de x0. Isso aqui senão ia dar negativo, ia dar uma indeterminação. Em cima ia dar x0 e embaixo também em cima ia dar 0 e embaixo também daria 0. Então daria uma indeterminação. Então o que a gente tem que fazer, como eu já expliquei lá em limite, manipular a função, tá? Usar os métodos já conhecidos em matemática para a gente poder cortar alguma coisa aí para poder substituir. Senão, essa variação de x não é do mínimo, tá? Porque se eu substituir aqui, vai dar 0. Então, a gente manipula como a gente manipulou aqui, tá? E se eu colocasse aqui, ia dar 0, tá bom? Embaixo, no caso, né? Então, vamos lá. Cortamos, ficou 2x0 mais a variação de x0. Podemos substituir no lugar de variação de x0 igual a 0. Ficou 2x0, né? Ou igual a 2x0 ou igual a 2x. Na verdade, gente, a derivada dessa função é 2x. 2x0 porque eu usei definição, tá? E eu usei aqui o x0. Mas, na verdade, a gente vai aprender que a derivada não vamos usar esse x0 somente, 2x, tá? Então, essa foi a aula de hoje, calculando a derivada pela definição, tá bom? Só substituir aqui a notação, tá? De derivada, como a gente chegou nessa formulazinha aqui, através do gráfico, tá? Através da aproximação, da variação, tá bom? Tudo isso a gente aprendeu lá em cima, tá? Foi bem legalzinho. Então vamos encerrar essa aula, que na próxima aula a gente vem com mais um exercício de derivada usando a definição. Professor, fica grande? Fica muito grande, não era mais fácil usar lá na frente do professor, muito mais fácil. Mas a gente tem que aprender também a usar a definição, que às vezes é pedido em provas pela definição, tá? No desenvolvimento dela. Um abraço a todos, fique com Deus. Vamos lá.